Qual é o verdadeiro preço do silêncio? Não aquele silêncio que traz paz, mas o que oculta feridas profundas, que disfarça verdades dolorosas e que, aos poucos, destrói famílias inteiras. Hoje vou contar uma história que vai muito além dos livros sagrados. Uma história sobre como até mesmo o homem considerado segundo o coração de Deus falhou terrivelmente como pai. Imagine uma jovem princesa virtuosa caminhando pelos corredores do Palácio Real. Seus passos ressoam enquanto ela se dirige ao quarto de seu meio-irmão, carregando apenas bondade e inocência. Ela não sabe que está prestes a viver um pesadelo que mudará sua vida para sempre e, o mais impactante, o silêncio ensurdecedor de quem deveria tê-la protegido. Para entender a magnitude dessa tragédia familiar, precisamos voltar nosso olhar para Jerusalém, aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. No ponto mais alto da cidade, ergue-se o Palácio Real, onde vive Davi, o maior rei que Israel já conheceu. Um homem que conquistou reinos, derrotou gigantes e compôs salmos que, até hoje, tocam os corações. Mas esta não é uma história sobre suas vitórias, é sobre sua maior derrota como pai. Davi construiu um império impressionante, suas conquistas militares expandiram as fronteiras de Israel como nunca antes, seu reino floresceu, e seu nome era sinônimo de sabedoria e justiça. Mas, dentro das muralhas do palácio, uma dinâmica complexa se desenvolvia. Com várias esposas e concubinas, Davi tinha uma extensa família, com filhos e filhas de diferentes mães, uma prática comum entre os monarcas da época, mas que criava tensões inevitáveis. Entre seus filhos estava Amnon, o primogênito, próximo na linha de sucessão ao trono. Também estava Absalão, conhecido por sua beleza e carisma, e sua irmã Tamar, uma jovem princesa cuja vida estava prestes a ser destruída por uma série de eventos que seu próprio pai poderia ter evitado. O que torna essa história particularmente relevante para nós hoje não são apenas os eventos dramáticos que a compõem, mas as lições atemporais sobre liderança familiar que nos oferece. Ao examinar os acontecimentos que levaram à tragédia de Tamar, encontramos padrões de comportamento e sinais de alerta que continuam a se repetir em famílias modernas. Como pode um líder ser tão perspicaz em assuntos de Estado e, ao mesmo tempo, tão cego para as dinâmicas perigosas dentro de seu próprio lar? Como pode um pai conhecido por sua sensibilidade ao compor salmos tornar-se mudo diante do sofrimento de sua filha? E, o mais importante, o que podemos aprender com esses erros para proteger nossas próprias famílias? Vamos agora desvendar não apenas os eventos que levaram à destruição da paz familiar de Davi, mas também identificar 3 sinais cruciais que todo pai e mãe precisam conhecer para evitar tragédias semelhantes. Porque, embora os tempos tenham mudado, as dinâmicas familiares que podem levar ao desastre permanecem surpreendentemente similares. Esta é uma história sobre poder, traição e consequências, mas, acima de tudo, é um alerta sobre como o silêncio daqueles que deveriam proteger pode se transformar em uma arma mais devastadora do que qualquer ato de violência. Como está registrado no 2º livro de Samuel, capítulo 3, a ascensão de Davi ao trono foi marcada não apenas por conquistas militares, mas também pela expansão de sua família. Em Hebrom, ele gerou 6 filhos de diferentes mulheres: Amnon, de Ainoã, Quileabe, de Abigail, Absalão, de Maaca, Adonias, de Agite, Cefatias, de Abital, e Itreão, de Eglá. Mais tarde, em Jerusalém, sua família continuou a crescer. A atmosfera do Palácio Real refletia essa complexidade familiar. Imagine grandes salões de pedra onde irmãos e meios-irmãos cresciam juntos, cada um carregando não apenas o peso de ser filho do rei, mas também as expectativas e ambições de suas respectivas mães. As Escrituras nos mostram no 2º livro de Samuel, capítulo 13, versículo 1, que, em meio a esse ambiente, Absalão tinha uma irmã chamada Tamar, que era muito bonita, e Amnon, outro filho de Davi, se apaixonou por ela. Antes da tragédia que mudaria tudo, a vida no palácio seguia uma rotina aparentemente normal. Davi dividia seu tempo entre as responsabilidades do reino e sua grande família. As Escrituras nos mostram um homem que havia conquistado praticamente tudo o que desejava. Seu reino se estendia de Dan até Berseba, como mencionado no 2º livro de Samuel, capítulo 3, versículo 10, uma expressão que indicava todo o território de Israel. Mas, por trás dessa fachada de prosperidade e poder, começaram a surgir sinais sutis de problemas. O primeiro sinal estava na própria estrutura familiar. Com tantos filhos de diferentes mães, as rivalidades e ciúmes eram inevitáveis. Cada príncipe tinha seu próprio séquito, seus próprios seguidores e, naturalmente, suas próprias ambições. Amnon, como primogênito, ocupava uma posição especial. As Escrituras mostram que ele tinha acesso privilegiado ao palácio e uma influência considerável. Absalão, por sua vez, já demonstrava as características que mais tarde o tornariam um rebelde: carisma, ambição e um forte senso de justiça pessoal. Entre eles, Tamar vivia protegida, como era costume entre as virgens da casa real.
Um personagem crucial nessa história é Jonadab, sobrinho de Davi e amigo de Amnon, descrito como um homem muito astuto. Ele seria o catalisador que transformaria uma situação já tensa em uma tragédia irreversível. Sua presença na corte e sua proximidade com Amnon mostram como pessoas mal intencionadas podem explorar estruturas familiares vulneráveis. O que torna essa situação ainda mais trágica é que todos os elementos que levariam ao desastre eram visíveis: o isolamento dos filhos em seus próprios grupos, a falta de supervisão paterna próxima e a presença de conselheiros questionáveis. Como está escrito em Provérbios, capítulo 22, versículo 3, o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Davi, ocupado com os assuntos do reino e talvez excessivamente confiante na aparente harmonia de seu lar, não percebeu como as relações entre seus filhos se deterioravam. O mesmo homem que tinha discernimento para julgar as questões mais complexas do reino estava perdendo de vista as dinâmicas perigosas sob seu próprio teto. As Escrituras nos ensinam em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6, que os pais devem ensinar diligentemente a seus filhos, falando desses preceitos estando em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Mas, em meio às demandas do reino e à complexidade de sua família, Davi parecia ter perdido de vista essa responsabilidade fundamental. O cenário estava pronto para uma tragédia que não apenas destruiria a vida de uma jovem inocente, mas também desencadearia uma série de eventos que abalariam todo o reino. E tudo começou com algo aparentemente simples: um olhar de cobiça e um conselho malicioso. Jonadab urde um plano diabólico. Ele sugere a Amnon que se deite e finge estar doente e, quando seu pai vier visitá-lo, peça que sua irmã Tamar venha e lhe prepare comida. Este plano, narrado no segundo livro de Samuel, capítulo 13, versículo 5, é simples e cruel, aproveitando as normas da época, nas quais as mulheres da família cuidavam dos enfermos. Jonadab sabia que nem David nem Tamar desconfiariam de uma aparente e inocente solicitação de um irmão doente. A execução do plano revela o quão corrompido Amnon estava. Ele não hesitou em mentir ao pai, manipular sua irmã e abusar da confiança familiar. O texto mostra, no capítulo 13, versículo 6, como ele fingiu sua doença, deitando-se e aguardando a visita de David, a quem pediu que Tamar viesse e preparasse 2 tortas para ele comer de suas mãos. A solicitação soava natural aos ouvidos de David. Afinal, quem suspeitaria de más intenções de um irmão buscando cuidados de uma irmã? Esse é um dos momentos mais dolorosos da narrativa, pois a inocência do pai coloca inadvertidamente sua filha em perigo. Em Provérbios, capítulo 27, versículo 12, há a advertência: o prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos passam e sofrem as consequências. Nesta história, sinais de perigo foram ignorados: a obsessão de Amnon, o conselho suspeito de Jonadab e o pedido incomum. O plano de Amnon não era apenas satisfazer um desejo proibido, envolvia poder, controle e a perversão dos laços familiares. Ele usou sua posição de primogênito, a confiança do pai e a bondade da irmã para criar uma situação onde poderia satisfazer suas intenções mais sombrias. Enquanto Tamar, inocente e obediente, dirigia-se ao quarto do irmão para cuidar dele, ninguém poderia prever o horror que estava para acontecer. Como está escrito em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 26, achei coisa mais amarga que a morte, a mulher cujo coração é laços e redes e cujas mãos são correntes. O que agrada a Deus escapará dela, mas o pecador será preso. O que acontece em seguida é registrado no segundo livro de Samuel com uma clareza dolorosa. Ao chegar aos aposentos, Tamar encontra o irmão aparentemente enfermo e, com dedicação fraternal, prepara-lhe os alimentos. Mas, então, a máscara cai e, ao oferecer a comida, ele a agarra, dizendo: venha, deite-se comigo, minha irmã. Capítulo 13, versículo 11. Neste momento terrível, Tamar percebe a armadilha e, com sua resposta, revela seu caráter e conhecimento das leis. Não, meu irmão, ela súplica, não me faças violência, pois isso não se deve fazer em Israel. Não cometas tal vileza. Capítulo 13, versículo 12. Ela tenta apelar à moral e até sugere que ele fale com o rei para ganhar tempo, mas Amnon, consumido por sua obsessão, não quis ouvi-la. Pondo-se acima dela, a forçou e a violentou. Capítulo 13, versículo 14. A violência deste ato é ainda mais amplificada pelo que acontece depois. Seu amor doentio se transforma em ódio, e Amnon passa a desprezá-la ainda mais do que a desejara. Ele a expulsa de forma cruel, adicionando humilhação pública ao sofrimento. Tamar, devastada, põe cinza sobre sua cabeça, rasga suas vestes coloridas, e colocando as mãos na cabeça, sai gritando. Capítulo 13, versículo 19. Este gesto é uma expressão pública de luto e tragédia na cultura da época. E aqui surge o silêncio de Davi, que, ao ouvir sobre o ocorrido, se enfurece muito, mas nada faz para proteger sua filha.
capítulo 13, versículo 21. Alguns estudiosos sugerem que Davi poderia estar paralisado por sua própria culpa passada, enquanto outros afirmam que ele se viu preso entre os papéis de rei e pai. Independentemente das razões, o resultado foi devastador. Uma filha destruída, um criminoso impune e o ódio de Absalão, irmão de Tamar, nutrindo-se em silêncio. A omissão de Davi ecoa como um alerta para os pais. Quando aqueles que têm autoridade escolhem não agir diante de injustiças, as consequências são profundas. Tamar passa a viver desolada na casa de Absalão, e o palácio, que deveria ser seu refúgio, transforma-se no cenário de sua dor. A falta de ação de Davi não trouxe justiça para Tamar e semeou uma tragédia ainda maior, como está escrito em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11. Porquanto não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o má. O silêncio teve um custo elevado, e esse preço seria cobrado com juros. Segundo o capítulo 13, versículo 22, Absalão nada dizia a Amnon, nem bem, nem mal, pois o odiava por ter violado sua irmã. Esse silêncio, ao contrário do silêncio passivo de Davi, era calculado, o prelúdio de uma vingança. Durante 2 anos, Absalão alimentou seu ódio, até que, no momento certo, seu plano foi posto em prática. O silêncio de Davi ganha destaque. Ao saber de tudo, ele se enfurece, mas não toma nenhuma atitude. Não há justiça ou proteção para sua filha. Alguns estudiosos sugerem que Davi se sentiu paralisado pela culpa de seus próprios pecados, lembrando do episódio com Batseba, enquanto outros acreditam que ele ficou dividido entre o papel de rei e o de pai. Contudo, o resultado é devastador. Uma filha destruída, um criminoso impune e as sementes da vingança sendo plantadas no coração de Absalão, irmão de Tamar. O silêncio de Davi ecoa como um alerta para todos os pais sobre as consequências de ignorar a injustiça, especialmente dentro da própria família. Tamar foi viver desolada na casa de Absalão, seu irmão. Sua vida, antes cheia de promessas, foi reduzida ao isolamento e ao trauma. O palácio, que deveria ser seu refúgio, tornou-se cenário de sua dor, e o pai, que deveria protegê-la, tornou-se cúmplice por seu silêncio. Esse silêncio não apenas falhou em trazer justiça para Tamar, mas também plantou as sementes para uma tragédia ainda maior. Em Eclesiastes 8:11, lemos que, por não se executar prontamente a sentença contra uma má ação, o coração dos homens está inclinado a fazer o má. Estabelecer redes de apoio e proteção, não temer buscar ajuda externa quando for necessário e priorizar a segurança e o bem-estar dos vulneráveis acima das aparências são lições de extrema importância para a saúde das famílias. Como a história de Tamar nos mostra, o preço do silêncio e da omissão pode ser devastador, com consequências que reverberam por gerações. Assim, de que maneira podemos transformar essas lições em ações concretas para proteger e fortalecer nossas famílias? Aqui estão alguns passos práticos e imediatos que podem ser adotados. Primeiramente, estabeleça momentos regulares de diálogo familiar. Não espere que os problemas apareçam para criar espaços de comunicação. Siga a orientação de Deuteronômio 6:7, que nos orienta a falar sobre esses assuntos enquanto estamos em casa, ao andar pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Em segundo lugar, desenvolva um plano de segurança familiar. Isso inclui conhecer os amigos e os círculos sociais de seus filhos, estabelecer regras claras sobre o uso da internet e redes sociais, criar senhas de segurança para situações de perigo e manter contatos de emergência sempre atualizados. Em terceiro lugar, busque apoio profissional preventivo. Assim como consultamos médicos para exames de rotina, ter um conselheiro familiar ou terapeuta pode ajudar a identificar e tratar problemas antes que se tornem crises. Quarto, fortaleça os laços familiares por meio de refeições em família, atividades compartilhadas, momentos de oração ou reflexão conjunta, além de celebrações de conquistas e marcos familiares. Por fim, lembre-se de que não existem famílias perfeitas, mas sim famílias vigilantes e preparadas. Como está escrito em Provérbios 24:3-4, com sabedoria se edifica a casa, e com prudência ela se firma, e pelo conhecimento se enchem as câmaras de todo bem precioso e agradável. A história de Tamar, Amnon e Davi não é apenas um relato histórico, mas sim um espelho que reflete os desafios que muitas famílias ainda enfrentam. O silêncio que destruiu essa família real permanece como uma ameaça real para os lares contemporâneos. Mas, diferentemente de Tamar, não precisamos carregar nossas cinzas sozinhos. Diferentemente de Davi, não precisamos deixar que nosso passado paralise nossas ações no presente. E, diferentemente de Amnon e Absalão, não precisamos permitir que impulsos destrutivos determinem o destino de nossas famílias. Como está escrito em Isaías 61:3, o Senhor promete dar aos aflitos de Sião coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Esta promessa de restauração está disponível para todas as famílias que decidam romper o ciclo do silêncio e da omissão.
A escolha está diante de nós. Podemos ser como Davi, que se calou diante do mal, ou podemos ser agentes de mudança e proteção em nossas famílias. O preço do silêncio é alto demais para ser ignorado. É hora de falar, agir e proteger, pois, às vezes, romper o silêncio é o primeiro passo para restaurar a